Olá, gente! Bom dia para quem está acompanhando a gente agora, não é mesmo? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai acompanhar a gente depois, não sei qual horário vocês vão assistir, mas enfim, eu sou a professora Thalita Cornélio, do Colégio Lades, sou professora de Matemática e Física, e a gente hoje vai dar sequência na nossa série de lives de profissões aí, especial profissões, certo? Bom, gente, para quem está acompanhando a gente aí, essa live vai ficar gravada. Quem não conseguir acompanhar até o fim e tal, por alguma razão, vocês podem acompanhar depois no YouTube também, tá bom? Deixa eu tentar ver se eu consigo chamar... Ô, Gerson, não tá aparecendo aqui para mim ainda. Uai, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Eu acho... Sua conta é comercial, Gerson? Quando tem alguma coisa do tipo assim? Se for comercial, ela não entra, eu acho. Talvez seja por isso. Não sei dizer por quê. Tenta você me mandar convite. Qualquer coisa você tenta me mandar convite para a gente poder fazer aí. Bom, gente, vou falando aqui de novo. Qualquer coisa eu encerro de novo e tento mais uma vez. Hoje a gente está fazendo de manhã justamente porque o Gerson, ele não tá aqui no Brasil. O Gerson tá lá na Austrália. Tá literalmente do outro lado do mundo, né? Então, por causa Ah, tá. Não, pessoal, por causa do horário, fuso horário aí, então fica complicado a gente fazer à noite, no horário que a gente tá acostumado, até porque pro Gerson lá é meio inviável, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Por que você não pode participar? Não estou entendendo. Realmente não sei por que não pode participar. Tá dando aqui. Será que é porque... Não sei, será que é porque você foi o primeiro a entrar? Pode ser por isso, hein? Pode ser por isso. Pode ser porque você tenha sido o primeiro a entrar aí. Deixa eu ver se mais alguém... agora tá aparecendo. Ô, maravilha. Beleza, agora tá aparecendo, eu vou te mandar aí. Ufa! Oi, Esther, tudo bom? Você tá aí, né? Tô vendo você, eu vi você já. Oi. Oi! Bom, não consegui pelo meu computador, vou ter que fazer pelo meu celular. Deve ser por isso. É por isso, então. É por causa do computador. O computador não vai mesmo. Tem que ser pelo celular. O duro é que a imagem do celular ela não é tão maravilhosa assim. Mas Sim. mas você tá bem aí, dá dando pra ver bem. O meu que, nossa senhora, a câmera frontal fica péssima, né? Mas tá valendo aí. Quanto tempo, Gerson? Eu tenho um tempinho. Nossa, quanto tempo você tá aí já? Na Austrália já faz uns 3 anos e meio. Eu não tô te ouvindo. Bom, já estou na Austrália faz uns 3 anos e meio. Tá bem baixinho o áudio seu. Eu acho que é um microfone, alguma coisa assim. Agora eu Oi? tô te ouvindo. Então, estou na Austrália já fazem 3 anos e meio. 3 anos e meio já. Ah, faz tempo já, né? Nossa. Já acostumou já, né? Já. Mais ou menos. Ah, mas é muito diferente daqui? É bastante diferente. Entendi. Você foi fazer o que Então, aí? Só pra você contar pra eu vim gente. para estudar inglês, acabei ficando estudando mais um tempo. Ah, entendi. Agora eu estou cursando meu MBA em gerenciamento de projeto. Que é da sua área já, né? Sim, é É. relacionado. Não é bem engenharia, mas sim. E você tá trabalhando na área aí? Como é que é? Não, ainda não. Aqui é um pouquinho diferente porque você tem que validar processo e tudo mais. Você tem que reconhecer o título, já que o título é brasileiro, então você tem que fazer todo um Verdade. processo de reconhecimento de título novamente. Então, na Austrália, eu ainda não sou reconhecido como engenheiro. Entendi. Estou entrando no processo agora para validar meu diploma e conseguir trabalhar na área como engenheiro. Entendi. Ah, tá. Tem todo. Demora muito esse processo, Gerson? Como é que é? Depende. Você tem que ter uma pontuação mínima que o governo pede, então você tem que comprovar o título, a universidade tem que ser reconhecida, você tem que comprovar a experiência de trabalho. Então, o processo pode ser demorado dependendo da demanda do governo australiano. Entendi. Ah, bom. E aí, conta um pouco aí pra gente. Essa live vai ficar gravada aí, então, pra quem não conseguir acompanhar agora, pode acompanhar depois. E aí, agora é noite, né?
Que já são 10, quase 11 horas da noite, então Olha só o que eu te arrumo pra cabeça, né? só um pouquinho. Ah, mas é legal, legal. Bom, tem muito aluno nosso que pensa em fazer engenharia, né? E muitos mesmo. Acho que é um dos cursos mais concorridos aí, né? Eu pensei em fazer engenharia, mas a louca queria o ITA. E, né, eu estudei para o ITA, na verdade, quando eu estava fazendo o cursinho, eu cheguei a estudar para o ITA, eu queria fazer engenharia elétrica no ITA. E aí que é exatamente a sua área, né? Que é o que Sim. você é exatamente a sua área aí. Cheguei a estudar, não prestei porque eu tinha passado da idade, já eu entrei na faculdade com mais de 23, o máximo era 23. E aí não dava mais. E aí mas eu estudei tanto, tanto, tanto que eu passei em primeiro lugar no curso ali de matemática da Unicamp e um dos primeiros lugares na lista geral também, na lista geral dos 10 primeiros ali quando eu prestei vestibular também. Então tem que estudar pra caramba, né? Tem que estudar bastante, não é um curso fácil. E aí, o que levou você a fazer engenharia? Como é que foi essa decisão sua aí? Bom, matemática e exata sempre foi minha área, então é até mais fácil de escolher engenharia exatamente pela afinidade com a matéria. Mas cheguei a fazer plano de carreira, ver o que realmente encaixava com o que eu gostava de fazer, teve um Teste acompanhamento com o vocacional, você diretor da fala? escola. Hã? Teste vocacional? Teste vocacional também eu fiz, junto Aham, com o colégio, e acabou acontecendo que eu já tinha meio que ideia. Eu já tinha vontade de fazer engenharia elétrica, gostava um pouco da área e da área de eletrônica, e acabei no teste vocacional só mostrando que era realmente o que eu queria. entendi. E botei na cabeça que ia fazer e acabei fazendo. Também prestei para professor de matemática pela Estadual do Pará, Ah, você prestou mas matemática acabei também? ficando. Prestei para matemática, mas acabei ficando com engenharia elétrica na Federal. Sim, você fez no Pará mesmo, né? Eu sou formado na Universidade Federal do Pará. Ah, sim. É, gente, o Gerson não é de Campinas. A gente tá aqui em Campinas, mas Gerson não é de Campinas. Eu conheci ele na Unicamp, na dança, né? A gente fazia dança de salão ali alguns anos atrás. Nossa, nem lembro mais. 2000 e, sei lá, 2012, por aí. Acho que foi, mais ou Foi menos. em 2012 que eu entrei em Campinas. Eu fui para É, deve Campinas ter sido. realmente para trabalhar na área. Tem uma Uhum, empresa dentro da Unicamp que se chama Eldorado. Ela é da área de desenvolvimento e tecnologia. E eu trabalhei uhum. nela durante 4 anos, que é o tempo que eu estava em Campinas. Sim, sim. É, depois você já foi para a Austrália direto, né? Ou você É. chegou. Ah, sim. Bom, então, mas foi mais ou menos com que idade que você decidiu, assim, você lembra? Foi na adolescência? Foi antes? Bom, eu não prestei o curso do Senai, que existia para alunos de estudante, mas sempre me interessei na área e a partir de alunos que fizeram o curso e eu andei conversando, foi aí que começou a minha vontade por eletricidade, desmontar coisas e tudo mais. E só fui gostando mais da área e procurando mais saber sobre, Uhum. e simplesmente foi dando certo e Aí entrei na deu certo. faculdade e deu certo. Deu certo. E você era uma criança que desmontava as coisas, você falou de desmontar aí, Ah, porque, sempre. cara, eu amo desmontar Sempre. as coisas, é um negócio que eu Ainda gosto. faço até hoje. É, Então, desmontar tipo, essa coisas. vontade de pegar brinquedos e desmontar, ver os motorizinhos funcionando, botar numa pilha e tudo mais, era sempre minha paixão. Então, É, sim. acabou só evoluindo, vamos dizer. A gente já chegou a pegar, eu e o Dan, né? A gente chegou a pegar micro-ondas na rua, sair, enfiou dentro do carro, vambora com micro-ondas. Sei como é. Vamos embora para poder desmontar o micro-ondas, tirar as pecinhas. É bem assim, porque minha área é matemática e física, né? Então eu Sim, sou das duas, então eu atuo nas duas. E aí, então minha área também é ver como é que funciona, mas para o meu caso não é bem na área prática. Eu quero ver a aplicação da teoria, na sim, verdade. O que me atrai mais é a teoria, que é a parte da física em si, né? A física vai trabalhar ali mais com a teoria, a engenharia mais com a prática. Então, você mais queria ver capaz. o motorzinho funcionando na prática, eu Sim, queria ver
como é que era a rotação, a frequência, mas não exatamente ele funcionando, mas eu queria ver as contas que eu fazia se dava certo. Era uma coisa Certo. nesse sentido, assim, mais em teoria mesmo do que só na prática. Eu acho que essa é a grande diferença, né, entre os cursos de exatas, matemática, Exato. física, talvez, a química também, tem engenharia química, né? E para cursos de engenharia. Então, o engenheiro ele vai Eu ver diria que tudo separa um pouco mais a licenciatura da engenharia. isso E a licenciatura é o que está mais focado na teoria e a engenharia ela é mais focada na aplicação da teoria no na prática. operacional, né? Isso. No operacional. Aí tanto licenciatura quanto bacharelado, né? Exato. Tanto os dois. Eu entrei na licenciatura, passei para o bacharel, puxei algumas matérias do bacharel, aí eu voltei para a licenciatura porque era o que eu gostava, educação mesmo. Minha área é educação. E aí você foi cursar. E foi difícil passar no vestibular? Você teve que estudar muito? Como é que foi? Bom, como eu sempre gostei de exatas, foi o que realmente me ajudou a passar no vestibular na primeira. Ah, Que realmente na época que eu fazia existia a média de desvio padrão. Então a média, se você ficasse muito acima da média, isso aumentava a sua pontuação. Então foi uma época que a matemática pegou muita gente no vestibular e foi onde eu me saí melhor, que era a minha área que eu gostava. Então a minha nota foi muito para cima exatamente por causa das exatas. e a Então foi história e até um. geografia? Não era muito minha praia. Nunca fui de literatura. Até gostava de história, mas nunca foi algo que eu realmente tinha uma paixão de sentar e E estudar, estudar. né? É. Tentar estudar já é uma coisa bem difícil, então, É, e estudar exatas é muito diferente de você estudar humanas, né? Estudar exatas com você vai certeza. ali na prática mesmo. Você tem que pegar e fazer, não Exato. tem jeito. Não tem enrolação. Você pega e faz, né? E aí, não que na área de humanas tem enrolação, não é isso, né? Mas é um jeito de estudar diferente, né? Só Exato. você ler primeiro, você vai fazer análise, vai fazer as conexões e tal. Agora, nas exatas é bem diferente mesmo. Para quem é bem prático ali, já vai direto ao assunto, as exatas é o que é meu caso também. Meu caso também, eu também sou das exatas 100% ali. E apesar de gostar muito de escrever e tal, eu gosto de escrever, gosto de ler bastante, mas mesmo assim é a área de exatas mesmo. E, bom, aí você entrou na faculdade. Como é que foi o curso? Era o que você imaginava? Não era? Você se deparou com dificuldade? Que tipo de dificuldade que você se deparou lá? Como é que foi? Então, pelo menos na engenharia no Pará, a gente tem uma brincadeira, que o povo pensa que passar no vestibular é difícil. Finalizar o curso é bem pior. Aqui também é assim. Então, Ah, você fez então, doutorado aqui, não fez? Pra cá, da Hã? Unicamp? Não. Eu comecei a fazer o mestrado como aluno especial, não terminei o mestrado porque eu vim para a Ah, Austrália. entendi, entendi. Ah, mas aqui também é assim. Eu sei como é. Então, você vê essa que você aprendeu alguma coisa, mas você vai vendo que, tipo, você não aprendeu nada e tem muita coisa ainda para aprender. Então, eu digo, para quem vai fazer engenharia, tem que gostar de matemática, não tem como. Não tem Ou como pelo mesmo. menos tem que saber lidar com a matemática. Eu posso dizer que eu tive cálculo um, 2, 3, cálculo 4, cálculo numérico, cálculo especial para engenheiros. Então você vai Álgebra ver muita linear, matemática. geometria Exatamente. analítica. Na minha área, além disso, a gente tem a teoria eletromagnética. Então, você vai ver um pouco de física junto. Tem MacG E também, né? Mecânica como é? geral. Tem MacG também. MacG é Não sei mecânica qual é. geral. Não, eu não tive mecanismo social nessa. Porque Mecânica eu geral. acho Mecânica... que Ah, tá. nesse é mais voltado para. Acho que na mecatrônica você vai ver bem mais esse. Ah, E na entendi. engenharia mecânica. Aham. No meu Aí, curso, ele era só junto tanto a parte de elétrica quanto a parte de eletrônica. Não existia uma separação de engenharia na faculdade na época que eu cursei. hum, Então, basicamente, eram as matérias que você fazia que ia guiar a sua especialidade no curso. entendi. E são várias as engenharias, né? Você fez a engenharia elétrica, é isso o nome correto? Isso, com ênfase na eletrônica. Ah, tá.
Exatamente pelas matérias que eu fiz durante a faculdade, não que eu não tenha visto a parte de elétrica, mas a minha área Hum. E qual que é a profissional diferença? é voltada na eletrônica. A parte elétrica você vai ver muito, você pode ver instalação residencial, você pode ver transmissão, geração de energia, Uhum, e na parte de eletrônica é mais circuitos eletrônicos, eletrônica digital, que é no meu caso a minha especialização, uhum. que é o que difere um pouco. Entendi. Então, a parte elétrica a gente pode dizer que trabalha com o que é grande. E a parte de Pode dizer eletrônica dá que para, né, sim, imaginar que trabalha com o que é pequeno. Mais ou menos exato. essa a ideia. Ah, tá, entendi, entendi. E aí era o que você imaginava do curso? Não era? O que que você mais teve dificuldade assim durante o curso todo? Bom, foi realmente na metade do curso quando eu tinha vontade de me formar como engenheiro eletricista mesmo, trabalhar na Uhum, parte de geração, transmissão, coisas porque no Pará, por exemplo, a gente tem uma usina hidrelétrica de Tucuruí, então é um ramo muito bem visto lá no Pará. Se você é um uhum, engenheiro eletricista, você consegue muito mais fácil desenvolver sua profissionalmente nessa área. uhum, Mas durante metade do curso eu comecei a ver a parte de eletrônica e especificamente da parte de eletrônica digital, que realmente mudou todo o meu pensamento do que eu queria me formar no final. Que aí uhum. eu voltei mais para a área de eletrônica digital. Então foi mais ou menos eu tive um outro descobrimento dentro da engenharia. Quando eu estava cursando, eu descobri que realmente a minha área era a área de eletrônica e não a área de elétrica. Entendi. Então, foi o que teve um boom e uma mudança radical na Na minha sua, vida profissional. na vida profissional aí. Tanto Legal, que legal. eu usei isso para o meu intercâmbio na França, Uhum, durante a faculdade. Participei de um intercâmbio, fui estudar na França a parte exatamente de eletrônica uhum. e achei muito interessante. Quase não foi, mas foi uma história bem diferente, porque eu estava para me formar, faltavam 6 meses para eu me formar, Uhum, e um dos meus professores me falou do curso, que seria um ano de intercâmbio na França. uhum. E eu fiquei naquela dúvida se eu ia ou não ia. Eu falei, eu vou atrasar minha vida mais 6 meses, que eu já iria me formar. E falei, não, não. A oportunidade é boa, conhecimento nunca é demais. Meti a Exato. cara. Em vez de ficar um ano na França, acabei ficando um ano e meio. Eu ainda fiquei mais 6 meses de estágio, o que Aham, ajudou bastante. Experiência profissional fora conta bastante. sim, E acabei voltando com atraso de, vamos dizer, um ano, mas não é atraso. E me formando na própria Universidade Federal do Pará. sim. É, a gente fica meio assim, né? Quando você tá na universidade, você não vê a hora de sair. Ainda mais quando vai se aproximando do fim, gente, parece que o tempo passa mais devagar ainda. Bem E mais devagar. aí você não vê a hora de terminar logo, exatamente, né? Mas vale a pena mesmo assim. Vale, vale, Mas é vale, bom. vale bastante. São 5 anos bem aproveitados, vamos dizer, que você aprende bastante, é muito Uhum. conteúdo. Você- A grande Então, maioria das engenharias é curso integral, né? todas as engenharias são curso integral, 5 anos integrais. Então, você não Isso. tem muito tempo para outras coisas. No meu caso, eu estudava pela parte da manhã e tarde, entrava no laboratório e ia sair do laboratório só 10 horas da noite. Então, basicamente, minha vida era ficar dentro da universidade. Mas é gostoso lembrar também, né, Gerson? Acho que vale a pena mesmo. Mesmo você abdicando de muita coisa durante esse período que você, né, a gente se dedica pra caramba, né? Então a gente entra na faculdade, passa muito tempo estudando e tal, mas no final você olha para trás e vale a pena. Então, é o que eu falo. Quando você escolhe algo que realmente você gosta, não é trabalhoso. É, É algo que você faz exatamente. por prazer. Então, não era trabalhoso para mim ficar na universidade das 7 às 10 da noite, por exemplo. Que é algo que eu gostava de fazer. Então, Uhum. só acrescentava. E sem contar que o Então, é isso que eu ambiente é falo. gostoso também, né? O ambiente da O universidade, a ambiente gente aprende porque demais, demais, demais. é todo mundo no mesmo barco, como eu falo. É todo mundo É, aprendendo a mesma coisa. Então, é até fácil de se conviver ali, porque tá todo mundo convivendo na mesma situação. sim. Você aprende a rir das notas, né? Você olha, nossa! Sei como é. Às vezes até você aprende a acreditar em milagres, alguma coisa assim. Acontece os milagres.
Não sei como, mas acontece. Acontece. Quem faz exatas acontece. Contar os pontinhos para chegar, sempre tem. Aí você faz aquela prova assim, aí você acha que você foi super bem quando você vê, nossa senhora, eu lembro que a Não primeira foi como prova que eu esperava. fiz, eu achava que eu sabia muito, né? Ah, nossa, passei em primeiro lugar e fui fazer matemática e passei nos 10 primeiros lugares geral, assim, e tal. E, meu, achava que eu sabia demais. Quando eu fiz a primeira prova, eu achei que tinha tirado uns 9. Quando veio minha nota, eu lembro até hoje, hein? Faz tempo, faz bastante tempo, nossa, faz tempo já. Faz mais de 10 anos já. É 3,7. Eu olhei minha nota e falei, não, não é Mas possível. Por que esse professor tá louco? é que você tem que entender um pouquinho de o que é o vestibular e o que é uma faculdade. Exatamente, tem diferença, né? Tem uma diferença enorme. Então, você aprende a passar no vestibular. É isso que eu Uhum. falo. Você tem que aprender a passar no vestibular. E você vai ter uma visão um pouquinho diferente, que os professores do vestibular, geralmente, eles te falam realmente o que tem que ser aprendido. Na Sim, faculdade, você tem que correr atrás. Então, os professores, exatamente. eles vão te ajudar, lógico, mas desde que você tenha o interesse em aprender. Então, você tem que fazer o seu por fora. Exatamente. E é difícil aprender a aprender, né? Exatamente, é um É outro método difícil. de como você vai aprender realmente, que aí você vai ver que você vai ter que correr atrás de pessoas que já tenham feito artigos e coisas do tipo para realmente acrescentar e se desenvolver na sua área. Se você não é autodidata, aprende a ser, né? Até tem que Aprende a aprender a ser. ser. Tem que aprender a Exato. ser, porque é o que a gente tem que fazer, tem que correr atrás mesmo. E você teve bastante dificuldade, assim, na faculdade mesmo, durante o curso, Gerson? Como é que foi? Bom, eu gostava um pouco da área, então para eu aprender aquilo era muito mais fácil para mim. Mas tinha matérias, principalmente a eletromagnetismo, era uma área totalmente diferente do que eu já tinha visto. Uhum. E foi algo que eu tive que realmente sentar e aprender bastante para poder entender, que é uma área um pouquinho mais abstrata do que a própria matemática, que é o resultado é sempre aquele. Uhum. Então, quando você mistura a física e a matemática, o negócio já muda um pouquinho. Então, acho que foi uma das piores matérias no meu curso, por exemplo, de Uhum. que a gente tinha até uma brincadeira que eletromagnetismo era o divisor de águas. Se você passasse eletromagnetismo, você formava, senão você ficava nessa barreira aí até você passar em eletromagnetismo. Eu entendi. E aí, você tem trauma, assim? Você chegou a ter traumas ou não chegou a ter trauma? Não, não, não cheguei a ter trauma. Tem gente que está com trauma até hoje. Tem amigos que têm trauma da matéria até hoje, mas conseguiram se formar. Não tem jeito, né? Na matemática costuma ser análise. Análise é análise real que pega, né? É aquele Eu tive análise de dificuldade, assim, sistema de separado. Neares na minha matéria, mas foi um pouco mais tranquilo Análise e que Algelin eletromagnetismo. 2, Algelin avançada. Nossa Senhora. Essa aí dá traumas, causa problemas mentais, até problemas, né, problemas psicológicos, assim, né? Nas pessoas mesmo. É brincadeira, tá, gente? Então, bom, então aí você fez, terminou, tal. E como que foi assim, depois que você terminou, como que foi você ingressar no mercado de trabalho? Conta um pouquinho assim pra gente, como é que foi o mercado de trabalho em si, se foi difícil, como que é? Você Bom, saiu já tendo alguma visão, já com um objetivo? Já saiu já tendo alguma coisa em vista ou não? Você teve que procurar, como é que foi? então, como eu formei na área de eletrônica digital, eu já tinha um outro Uhum, pensamento. Tem um programa brasileiro chamado CI Brasil, uhum, que realmente eles é estudar de novo. É um curso que ele patrocinado pelo governo que desenvolve desenvolvedores de microeletrônica. uhum. Então eu já realmente saí da faculdade diretamente, já tinha passado na entrevista e no todo o processo seletivo O desse cachorro curso. latino aqui. Então eu Pode saí falar. diretamente da faculdade, até tive que adiantar a minha colação de grau exatamente para poder entrar no curso que foi em Porto Alegre. Uhum. Então eu fui para Porto Alegre para exatamente fazer esse curso do governo. Aí o curso realmente ele é um ano de estudo e daí o próximo ano que seguinte é um estágio em alguma empresa, que no caso as empresas vão até
o instituto para selecionar bolsista para a própria empresa. Uhum. Que no caso foi assim, eu fiz o curso em Porto Alegre, no ano seguinte veio uma empresa de Campinas, que é Eldorado, fazer as entrevistas no instituto em Porto Alegre, no caso era na Universidade Federal de Porto Alegre, na Uhum. URGS, e eu acabei saindo direto desse um ano de curso direto para Campinas para fazer o meu estágio na Eldorado. Aí você Aí eu veio pra cá. fiquei um ano na Eldorado como bolsista Uhum. e automaticamente virei CLT pela própria empresa. No caso, eu trabalhei mais 3 anos. Sim, e o que que você fazia lá? Eu fazia desenvolvimento de chip. Então, eu era Ah, da área de microeletrônica, a gente desenvolvia e fazia verificação de chip. O último projeto que eu estava fazendo na Eldorado era um marca-passo brasileiro, que era o primeiro marca-passo que eles estavam desenvolvendo no Brasil. uhum. Então, a gente fazia toda a parte, vamos dizer, o cérebro do marca-passo. Para o povo que não entende muito o que é a microeletrônica, você pensar seria um computador, seria o processador dele, no caso o Intel da vida. Não nesse nível, que é um Uhum. processador, mas a gente fazia algo do tipo. Entendi. Entendi. Ah, mas é bem ali falando junto com a engenharia não, mas com a física médica também, né? É, a gente não entrava muito na parte do encapsulamento, porque aí já não fazia parte do nosso conhecimento, como a parte médica, mas a parte toda interna eletrônica você tinha que ter noção, porque é algo que vai ser colocado dentro de um corpo humano, então você não pode realmente ter umas certas regras e que você tem que seguir. Sim, pelo que você fala, assim, tem bastante campo de atuação, né? O mercado de trabalho ele é bem amplo. Sim, na área de microeletrônica, eu posso falar que tava bem alto na época que eu estava, deu uma caída por causa do governo e das crises que teve. Então, como o instituto ele era financiado pelo governo e muita parte desse financiamento caiu, Uhum. então teve uma queda na área, pelo menos de microeletrônica no Brasil. Mas engenharia continua sendo uns ramos que você consegue até bastante emprego no Brasil. Sim, sim. Mas você Mesmo tem que hoje. realmente, o que eu falo, você tem que gostar do que você faz. Não só pelo que você ganha fazendo, mas continua. Por exemplo, engenharia civil é um ramo que sempre tem bastante área. No Uhum. caso que é construção, tem rodovias e então é um ramo que realmente você consegue bastante oportunidade no Brasil. Eletricista também tem área de geração e transmissão de energia, é uma área que tem bastante, tanto no Nordeste quanto no Norte. Eu até diria um pouco no Sudeste tem Uhum. bastante área. E residencial também, instalação elétrica residencial. Sim. A área de eletrônica você consegue, é um pouco mais, eu digo que não tão vista, mas existe bastante área, depende do que você busca para si mesmo. Mas é o que eu falo. E não só no Brasil, né? Se você pensar no Brasil tem oportunidade, mas fora do Brasil tem bastante. Eu acho que é uma coisa legal da engenharia, né? Quando você faz engenharia, ela é meio que é uma linguagem universal, das exatas em É uma geral, né? linguagem universal. É universal. Então, o que você aprende aqui, você consegue aplicar em qualquer lugar do mundo. Exato. E normalmente é em inglês. Normalmente o que você, mesmo que você aprende aqui, tudo que você vai ver, você tem inglês instrumental durante o curso também, não tem? Sim. Tem também, verdade. Tem, o inglês ele é fundamental na área de engenharia. Sim. Porque tudo que você for ver de teoria que tem, ele é aplicado, ele tem publicações e geralmente publicações são no exterior, então obrigatoriamente ele tem que ser em inglês. Uhum. Então acho que o inglês ajuda bastante um engenheiro. Quem tem inglês ajuda porque ele vai ter acesso a muito mais conhecimento do que realmente você vai conseguir numa faculdade ou nos livros que em português, que geralmente são traduções dos livros em inglês. Então, É. o inglês ajudou. Tanto que eu vim para a Austrália exatamente para aprimorar o meu inglês e acabei ficando estudando a área de geração, de gerenciamento. Sim. Mas o inglês ele é fundamental para quem quer evoluir realmente nessas áreas de engenharia.
Para quem quer fazer engenharia, então já fica a dica aí. Tem que saber, tem que querer, né, saber inglês um pouquinho, se não souber, tal, Inglês, investir nessa. é que eu falo, se você quiser realmente aprender, o inglês vai te ajudar. Não que Vai. você não tenha conteúdos em português que vão te ajudar a entender a matéria, mas se você quiser realmente aprimorar os seus conhecimentos e aprofundar, o inglês vai te ajudar. E gostar de exatas, né? Exata já é o ponto principal. É a vida da engenharia é a exatas, né? Acho que para Exato. todas as engenharias, né, Gerson? Acho que mesmo na de alimentos, né, que é a que Todas menos as tem, engenharias são necessárias. menos É tem porque não, o mas povo tem a noção de pensar em engenharia olhando o nome da engenharia. E realmente o que conta é o primeiro, que é o engenharia. Esse que vai te dizer realmente o que você precisa para cursar. sim. O segundo, ele é mais, como se diz, uma especialização da engenharia. Então, Uhum. o engenheiro tem um básico. A matemática, vai ver física também, e algumas vê a parte de TI, o que eu digo que é de computação. Mas não são todas, mas a maioria sempre vai ter matemática e física. Então, Sim. você tem que gostar de exatas ou realmente você tem que aturar a exata, porque ela vai estar lá sem sombra de dúvida. Até depois que você estiver no mercado de trabalho, né? Até depois que você Claro, começar, vai estar lá, vai estar presente. Então, se você não gostar, vai ser uma vida complicada, né? Depois, exato. né? Você tem que Tem achar que aquilo que você gostar, não gosta. tem jeito. Então, se você gosta de matemática e física, vai te ajudar se você quiser fazer uma engenharia. Vai ajudar bastante, né? E legal. Aí que mais que eu perguntar? Até, nossa, esqueci. Ah, doida, né? Tô de manhã ainda aqui. Então a gente tá meio. Eu também estou quase dormindo já. Tá nada. Ai, ai, ai. E como foi pra você? Ah, lembrei. Antes de perguntar isso, vou falar outra coisa. Uhum. O legal que a gente estava falando da engenharia e tal, que é uma linguagem universal, né? Então isso te possibilita ir para outros países, te dá uma abre, né? O leque é muito amplo de atuação no mercado de trabalho, tanto aqui no Sim, Brasil quanto fora do Brasil, né? E eu acho que isso é muito interessante. Então, para quem quer fazer engenharia, para quem está pensando aí, é legal pensar é legal já ir mais ou menos trilhando aí, tendo uma ideia, né? Porque, como o Gerson falou, ele começou a graduação aqui e depois terminou na França. Você não terminou lá, você fez uma parte lá, depois você voltou e encerrou aqui, né? exato. Isso. Não cheguei a tirar o diploma da França, mas fiz parte da grade curricular na França. Sim, foi sanduíche, né? Graduação Exato. sanduíche, que a gente chama. Graduação Isso. sanduíche. E as universidades têm bastante programa voltados a isso, né? O Exato. intercâmbio. É que não é muito bem divulgado, mas existe bastante programas de estágio no exterior, que ajuda Sim. bastante se você quiser entrar numa área de mercado no Brasil, porque conta bastante se você teve uma experiência fora do Brasil. Então, a diferença é que é pouco divulgado no Brasil. Tanto o próprio programa que eu fui para a França, que é o Braftec, ele é pouco divulgado nas próprias universidades. São poucas universidades realmente que sabem que existe esse programa para engenharia. O Braftec não é para engenharia elétrica. O Braftec ele é vinculado a todas as engenharias do Brasil. Ah, entendi. E você mesmo ficou sabendo por um professor, né? Que você contou? Exato. O professor, que no caso era o meu instrutor do meu laboratório, que me Uhum, indicou, acabei fazendo o processo seletivo e passei. Fui selecionado como um dos alunos para participar do programa. Tanto que esse programa ele era uma parceria da Universidade Federal do Pará com a Unicamp. uhum. Tanto que foram 7 alunos, acho que do Pará, que era um projeto do Pará, mas a Unicamp estava junto, e mais uns 6 alunos da Unicamp junto para a França. Entendi. Aí foi um monte também. Normalmente é assim, né? Você vai, você encontra um monte de brasileiro por lá. Vai com um monte já, né? Normalmente Para falar a verdade, quando eu cheguei na França, chegaram 40 brasileiros junto comigo. Então, Nossa, foram você se bastante sentiu no só Brasil só numa praticamente, né? universidade. Só numa universidade. Teriam outras universidades também que teriam mais brasileiros. Sim, sim. É um destino que os brasileiros gostam bastante, é tanto a França, a Alemanha e Portugal, né? São Sim, destinos que o pessoal daqui vai bastante, pelo menos aqui da Unicamp vai bastante para lá, tanto Portugal, tem Alemanha bastante e França. oportunidades. Tem o Brasil Sem Fronteiras, se eu não me engano.
O Ciências Sem Fronteiras, sorry. Ciências Sem Fronteiras, isso. Ciências Sem Fronteiras, que é o que ajuda realmente você fazer um estágio fora, estudar fora também. E o Ciências Sem Fronteiras ele é legal porque ele tem vários períodos que você pode escolher, né? Ah, Então, tem período de exato. 15 dias, por exemplo, que você pode ir durante as férias. Tem período de um mês, tem período de 3 meses, tem período de 6 meses, de um ano. Então, você pode escolher ali. Isso é interessante. Para quem quer fazer um curso de inglês, por exemplo, não necessariamente fazer uma graduação sanduíche, mas quer ir só para aprender língua, alguma coisa do tipo, você pode conhecer o país tendo uma ideia ali nesse de 15 dias, né? E aí, se você gostar, depois você volta. Né? Tem esse detalhezinho. Tem vários Essa colegas que flexibilidade. foram, assim, né? Isso é legal das universidades em geral, é você entrou, principalmente na engenharia, que é um curso que tem essa linguagem universal, que para qualquer lugar do mundo que você for, tá ali a mesma linguagem, o que você aprendeu na universidade aqui, você pode aplicar em outros lugares também, do mundo todo. É, isso é interessante, né? Você vê como o leque é amplo. E estar disposto a isso também é importante, né? Você estar disposto a não ficar ali só, né? Abrir realmente, abrir e ir para outros lugares, para conhecer outros lugares também, é realmente importante isso, né? E o Ah, mercado de trabalho é bem amplo, né? sim, o mercado de trabalho é bem amplo. O Brasil tem bastante oportunidade na área de engenharia, não nego, tem Sim, bastante. tem. Fora do Brasil, tem o mundo inteiro, se você quiser correr, independente Aham. de onde você queira ir. O que eu vejo muitos brasileiros hoje indo para Irlanda está com bastante. O Canadá está abrindo agora muita Sim, oportunidade Canadá para quem tá quiser ir mesmo. para o Canadá. E a Austrália sempre foi bem-vinda, então tem bastante. A Austrália é É, muito diferente do Brasil, Gerson? a Austrália, o jeito de viver deles é um pouco diferente do brasileiro, mas é só um modo deles viverem. Tipo, o brasileiro vive para juntar dinheiro. Os australianos não estão muito ligados nisso, eles querem mais aproveitar, mesmo com pouco, a vida deles. Entendi. Não que aqui se ganhe mal, aqui se ganha até relativamente bem, mas o modo de visão deles é tipo, não quero ficar podre de rico, eu quero só o suficiente para ter uma boa vida. Entendi. Então, E isso é interessante, isso é legal, bem legal é isso, um né? modo de pensar diferente. Uhum. E o clima é bem parecido, né? É, agora tá um pouco frio, mas é bem parecido. Frio quanto? Bom, aqui tá com 12 graus, sensação de 5, mas Ah, não mas é é dos piores. normal, tá no verão. Tá no verão, não, tá no inverno aí, né? Tá na primavera, junto. Primavera. Ah, tá. E, nossa, primavera com sensação de 5 graus. Mas aqui também chega, no Sudeste mesmo chega. Chega isso. Sim, No sim, já Sul, morei então, também, nem como se eu falei, eu fala. morei em Sul Porto aqui a Alegre, gente lá faz chega. frio também. Sim, faz frio também. E as Não praias que faz eu são parar, mas... lindas, né? Ai, que legal. E para que você tenha alguma coisa que você queira falar assim para quem está pensando, olha, tô querendo alguém está pensando aí, tô pensando em fazer engenharia. O que que você falaria para essa pessoa? Bom, primeira coisa é realmente ver se você realmente quer fazer engenharia. Então, na minha época não tinha, mas hoje você tem muita opção de já ter um conhecimento prévio do que cada um vai fazer. Se você quiser ver cursos online, tem bastante. Um que eu sempre uso até hoje é o Udemy. Ele geralmente tem muita coisa em inglês, por isso que eu falo que inglês é essencial, mas tem também em português. Mas você entrar um pouquinho nesse meio do que você quer fazer e entender realmente se é aquilo que você quer. Então Uhum, começa já, a internet está aí, então começa a procurar o que que realmente é esse curso, o que que você vai ver pela frente, se é realmente isso que te interessa. Porque eu já vi muita gente entrar em engenharia e no metade do primeiro ano já está desistindo porque não era aquilo que ele queria. Então, a visão de engenharia ser algo lucrativo, como muita gente fala depois profissionalmente, chama bastante a atenção de muita gente, mas não é todo mundo que realmente vai gostar de engenharia. É o que eu falo. Então, se você quer fazer engenharia, começa a pesquisar sobre. uhum. Realmente, várias engenharias, não necessariamente você precisa fazer as que estão no top da lista de engenharia, porque talvez as outras possam te interessar muito mais. Existem várias novas surgindo, engenharia naval,
engenharia mecatrônica, agronomia é uma engenharia, muito não sabe, Verdade, engenharia agrônoma, né? agrônoma. Então, a ideia é realmente você ver qual a engenharia que se encaixa com o que você gosta. Matemática é essencial. Então, eu vou te falar que se você não gosta de matemática, a engenharia vai ser um problema na sua vida. Mas é realmente ver a afinidade. Qual engenharia que tem afinidade com a sua personalidade, com o que você gosta. Eu acabei escolhendo certo, fiz a minha. Mudei um pouquinho, mas continuo na área. Então, é basicamente ver realmente o que, que você quer e correr atrás. Engenharia é um dos cursos bem concorridos, então se você quer engenharia, você vai ter que realmente se esforçar para estudar e aprender e passar no vestibular. Mas esse é só o primeiro passo. A engenharia tem mais um. Então, a engenharia Tem não é mais fácil. vários, né? Exato. Tem mais vários. Aham. A engenharia não é fácil, você vai ter que realmente tem muito conteúdo, mas se é algo que você gosta, corre atrás e vai em frente. Vai em frente. Oportunidade E tem. você acha que para um engenheiro, qualquer que seja, para qualquer área que ele faz, é essencial fazer um mestrado, doutorado, uma especialização? Ou você acha que só a graduação já basta? Então, a graduação ele é o primeiro passo para você chegar no mercado, mas você vai ver que muita gente já está no mercado. Então você tem que se sobressair se você quer continuar no mercado. Então aprender nunca é demais. Eu saí da faculdade, fui fazer um treinamento em Porto Alegre para adquirir mais conhecimento. Fui para Campinas, trabalhei em Campinas, fiz mestrado na Unicamp como aluno especial, não cheguei a terminar, mas também fiz minha especialização em eletrônica embarcada pela Unição em Campinas. Vim para a Austrália aprender inglês, acabei ficando, fiz um curso que é um certificado 4 e um diploma em liderança e gerenciamento. Uhum. Agora engatei no meu MBA em gerenciamento de projeto, então eu digo que se você quiser se manter no mercado de trabalho, o conhecimento nunca é demais. Então, você sempre tem que estar evoluindo, porque o mercado sempre está evoluindo. Sim, Então, a faculdade ele é só o primeiro passo é só o para primeiro, é você verdade. entrar no mercado. Mas você tem que sempre estar se atualizando e melhorando profissionalmente para poder continuar no mercado e se dar bem nele. É assim, acho que em todas as áreas, né? Todas as áreas que a gente pensa em fazer faculdade de qualquer coisa, tem que se atualizar, não adianta ficar só fazer a graduação ali. Às vezes só a graduação, mais curso de especialização e alguns outros cursos, vale a pena, né? Mas o mundo está evoluindo o tempo todo. Então, se o mundo está evoluindo, a gente tem que acompanhar, né? Não adianta, senão a gente acaba ficando para trás mesmo, né? E aí quem acompanha passa na frente. Passa na É, frente fácil, né? exato. Como minha área é de tecnologia, É, então não tem como. A tecnologia atualiza a cada 6 meses, vamos dizer. Então, se você não se atualiza junto, você fica para trás. exatamente. Fica para trás mesmo. E quando você terminou, tal, você ingressou, foi trabalhar lá no Eldorado, você gostava do que você fazia? Como é que era, assim? Você achou legal? A, E como que a foi para Eldorado, você, tipo, o primeiro dia de trabalho? Nossa, eu sou engenheiro, agora eu vou trabalhar na minha área. Como que foi? Foi então, legal? Não foi? Você estava com é medo? uma experiência bem legal, porque você, é a hora que você realmente vai aplicar aquilo que você aprendeu. Então, o primeiro dia é o mais Só que você tá interessante de todos. sozinho, né? É, você senta sozinho, você vai ter que falar, peraí, o que que eu aprendi e o que que eu tenho que fazer? Então, é uma parte de emoção e medo ao mesmo tempo. Uhum. Porque você está num ambiente que você não conhece, no primeiro dia de trabalho você não conhece o ambiente, mas você tem que mostrar aquilo que você sabe. Então é prazeroso pelas oportunidades, você tá lá e aplicando aquilo que você gosta, mas por outro lado é aquele medo de tipo, o que que eu tô fazendo aqui, o que que é isso aqui, mas é bem gratificante. Sim. Foram pelo menos os 3 anos, 4 anos que eu fiquei no Eldorado foram bem gratificantes. É uma área de pesquisa, então é toda hora você estava aprendendo coisa nova. Não é algo que Uhum. você realmente vai fazer a mesma coisa sempre. Exatamente. Então, isso eu gostava da Eldorado pelo exatamente dessa pesquisa. Então, toda hora está evoluindo e toda hora você está aprendendo mais. Uhum. Ah, isso é legal.
Aprender sempre é bom, né? Ah, sim. Aprender sempre é bom mesmo. E, bom, é isso aí, gente. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta aí para fazer para o Gerson, quem tiver, vai deixando aí nos comentários, né? Pode fazer pergunta aí eu vou passando aqui para ele, né? E aí você foi lá para a Austrália e tal, agora você não está trabalhando na sua área mesmo, é isso? Não, eu estou correndo atrás para validar realmente Uhum, meu diploma de engenharia aqui. uhum, Tive umas certas oportunidades de trabalhar na área, mas como eu entrei como estudante, estudante tem umas regras diferentes de quem pode realmente trabalhar full time, então complica um pouco de trabalhar na área, uhum. mas é algo que agora eu tô correndo atrás para poder validar e poder trabalhar como engenheiro. Sim. E você sentiu preconceito, alguma coisa aí na Austrália, Gerson, em relação a ser brasileiro? Não, a Austrália, no geral, ela é bem receptiva, porque Uhum. é um país de estrangeiros, literalmente a Austrália. Então, se é mais um estrangeiro na Austrália. De tantos, né? Então é algo um pouco menos preconceituoso com relação a estrangeiros aqui na Austrália. Já vi pessoas falando de nativos falando alguma coisa, mas não é algo assim generalizado, é pontuais. Eles são Entendi. bem receptivos, principalmente com brasileiros, porque a maioria realmente de brasileiros que vem para cá é o povo que já está formado e já tem um currículo no Brasil. Uhum. Então vem para tentar algo na área aqui na Austrália e então o povo é bem visto porque não é um povo que vem se aproveitar, é um povo que vem com conhecimento para agregar. Vem para somar, né? Exato. Isso é legal. É, exatamente, isso é muito legal. E você pensou em dar aula? Você pensou em ser professor? Como é que você Bom, chegou a fazer isso, dar aulas alguma vez? eu já dei aula. Eu já dei aula no curso técnico do Pará na área de eletrônica. Fui professor acho que por um ano, que aí eu não consegui mais continuar porque eu fui para Porto Alegre fazer o curso, então acabei largando um pouco a área de professor. É uma Entendi. área interessante. Talvez um futuro, quem sabe, repassar conhecimento nunca é demais também, né? É, Então, é uma área que talvez no futuro eu pense em fazer. entendi. Mas para trabalhar com a parte superior, né? Ensino superior, Isso. mais ensino superior. Ou na parte de profissional também. Ah, de técnico, Técnico, profissionalizante, entendi, exatamente. entendi. E para ser engenheiro, assim, você precisa gostar de trabalhar em equipe? Não precisa? É uma área que você vai trabalhar mais sozinho ou não? Você consegue de tudo, mas principalmente é um trabalho em equipe, porque geralmente você trabalha em projetos. Então, o projeto você vai ver gente fazendo cada uma parte do projeto. Então, para realmente o projeto finalizar, você tem que se comunicar. Sim, Então, tem gente que realmente só faz a sua parte e fica por isso mesmo, mas se você não tiver um conhecimento geral do projeto, às vezes você comete erros que uma comunicação poderia resolver muito facilmente. Então, eu digo que se você tem uma aptidão a trabalhar em equipe, isso vai te ajudar. Não só para você aplicar o que você sabe, mas até adquirir conhecimento das outras pessoas que já estão lá trabalhando. entendi. Então, um trabalho em equipe ele ajuda bastante na área de engenharia. Sim, ajuda mesmo, né? Bom, a gente tem um monte de engenharia, né? Tem engenharia elétrica, engenharia mecânica, que é outra área, engenharia de automação, que é a parte de robótica, Ai, como que é o nome? Engenharia de automação, eu esqueci o nome completo. Tem dois nomes, não é? Controle e automação. Automação. Controle e automação, isso. Isso. Engenharia de controle e Aí, engenharia de automação. computação, tem agronomia, agrícola, tem até engenharia de pesca, engenharia florestal, engenharia de minas, engenharia metalúrgica, mecânica, engenharia naval, engenharia aeronáutica, a civil, agrimensura, a primeira vez que eu escuto, mas existe uma engenharia chamada agrimensura, engenharia ambiental, meu irmão mais velho é formado em engenheiro ambiental, engenharia química, engenharia de alimentos, engenharia de materiais, engenharia de produção e a mecatrônica, como você já falou. Sim, Tem a hidráulica hidráulica também, também. engenharia hidráulica tem isso também? Tem engenharia hidráulica. Nossa Senhora. Tem bastante campo. Então, gente, Então, olha é só. por isso que eu falo, se você quer fazer engenharia, primeiro veja quais engenharia que tem e qual você tem mais afinidade. Tem bastante.
Tem Então bastante, né? pode ser que uma se encaixe melhor. E está disposto a sair da sua cidade também, né? Eu acho que é um curso que, pelo menos aqui na Unicamp, eu via muita gente do curso de engenharia mesmo, da graduação, mesmo graduação, eram pessoas de, não era daqui de Campinas, era a maioria não daqui. A maioria era de fora, não é mesmo? É, que nem É, eu e falo, muita gente vem de Eu fora, sou né? paraense, formado no Pará, parte na França, morei em Porto Alegre e depois fui estudar em Campinas. Então, Nossa, você e foi agora do estou na Austrália. Nordeste, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, foi para todo canto, né? Todo canto. Foi para todo É, canto, você mas precisa ter uma mente realmente, aberta de que as oportunidades existem, você tem que ir atrás delas. sim, Então, se você tem a mente aberta de que, tipo, eu quero, você vai e consegue. exatamente, né? E pensar muito no engenheiro é o que você falou, é mais no operacional mesmo. Então, para Exato. quem gosta de colocar a mão na massa, para quem gosta de matemática, para quem tem uma certa facilidade com inglês, ajuda bastante, né? E para quem está Sim. disposto a estudar pro resto da vida. É Não bem é isso. Se você mesmo? não se atualizar, você fica para trás. Então, Exatamente. Mas é isso, você falou da sua área, tudo da parte que tem a ver com tecnologia, mas eu acredito que seja em todas as engenharias, não só nas engenharias, mas em todas as áreas mesmo, né? É o que a gente sim. falou, se você não se atualizar, o mundo muda bastante tempo. Ah, minha mãe está perguntando aqui, você está quanto tempo na Austrália? Faz 3 anos, né, que você falou, 3 anos e 3 anos e meio? meio que eu estou na Austrália. É, o sotaque dele não é de lá não, viu? Eu falo que eu não tenho sotaque, eu já perdi sotaque Não há muito mesmo. tempo. Não, não tem Nem de sotaque. paraense. O sotaque dele é do Pará mesmo, ainda, né, Gerson? Nem tanto do Pará, porque Nem tanto. eu nasci numa cidade onde era uma empresa da Vale, então o que tinha era muito povo do Rio, de São Paulo, de Minas, então o meu sotaque ele é uma mistura delas. Mas eu não Não consigo muito. perceber se mudou alguma coisa na sua fala, pelo menos que eu me lembre de você, assim, há um tempo atrás. Não, não consigo perceber, não. Né, tem uma mistura um pouco do francês, eu já descobri que o meu inglês ele é mais voltado para o francês do que o português, então tem uma mistura. E você quer ficar aí ou você pretende voltar para cá? Bom, eu por enquanto tô tentando as oportunidades aqui. No meu visto por enquanto ele vai até final do ano que vem, que é o meu visto de estudante na Austrália. Mas ainda não decidi se eu realmente vou ficar na Austrália ou se eu vou voltar para o Brasil. Como você sabe, minha namorada está no Brasil. Sim! Ai, ficou vermelho. É, Ficou vermelho. Ela tá acompanhando, não tá? Eu vi um Jatkoski que já. Nossa, não sei falar o nome dela. A já te consto. Helena. Deve estar. É, não fica vermelho, não, tá? Mas é difícil mesmo, né? É realmente difícil. Mas a gente tem que estar disposto, né? Quem você Exato. vai procurar, você tem que estar disposto se você quer um crescimento profissional assim, é uma das coisas que o curso de engenharia traz para você, né? Ele te dá Exato. oportunidades, te abre oportunidades, e não é só no seu país de origem, é uma oportunidade para o mundo todo. Então, se você quer realmente, gosta de matemática, está disposto, procura a tua área, a área que combina mais com você. Tem um monte de engenharia, cada dia surge uma nova, né? Agora tem É. engenharia física também, que eu não sabia muito bem sobre ela, fui pesquisar um pouquinho sobre ela também. Agora na Unicamp eu não sei se já tem, eu acho que já tem o curso de engenharia física, tem a física médica, que faz tempo, já a física médica faz tempo. Eu pensei na física médica também muito parecida com a engenharia, né? Porque, Uhum. não sei, talvez seja essa parte mesmo, que a física médica ela trabalha com equipamentos médicos. Então, é na elaboração e criação dos equipamentos médicos, ressonância, tomografia, esses tipos de equipamentos, né? Então, parece um pouquinho, talvez a física médica ela fala um pouquinho da linguagem da engenharia, né? Sim, ela tem bastante a. Tem também o biomédica, que é exatamente também essa parte de Verdade. eletrônica médica, que e geralmente são engenheiros mesmo que fazem especialização nessa área, que aí no caso é a mistura de conhecimentos, não é aplicar a engenharia que você aprendeu com o conceito que você vai Sim, aprender de médico.
E aqui em Campinas o legal é que a gente tem... Nossa, meu cachorro tá louco aqui, meu Deus do céu. Tava passando um lixeiro, ele tá... Eu não sei, gente, o que acontece com os cachorros? O cachorro não pode ver o caminhão de lixo, ele fica louco, todos eles, né? Uma moto e caminhão de lixo, sai correndo atrás. Ele já vai parar de latir já. Você, o que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar. Ah, nossa senhora. Mas, bom, já tá acabando aqui a nossa live. Ah, é, verdade. Ih, esqueci, peraí, deixa eu pensar. Tá bom. Eu ia falar alguma coisa. O que eu tava falando? Nem lembro mais. Não, meu cachorro começou a latir e me deixou perdida aqui. Bom, Tá mas é falando da isso minha aí, mãe. gente. Depois eu vou lembrando aqui, né? É verdade, lembrei. Aqui em Campinas, a gente tem bastante. Campinas tem a Unicamp aqui, tem outras universidades excelentes também, tem PUC, tem a Mackenzie, tem outras universidades ótimas aqui também para a área de engenharia. Mas aqui a gente tem até que bastante empresas que contratam, né? A gente tem a Sim, CNPq mesmo, que lá nos laboratórios do CNPq, tem aceleradores de partículas, tem a parte ali, deve, né, precisar, imagino eu, que precise de vários engenheiro. profissionais das engenharias em geral ali. Tem engenharia de alimentos também, que é um ramo muito amplo, eu não vou saber falar exatamente tudo, mas porque não é minha área, mas imagino que seja um ramo bem, bem amplo aí, tanto para trabalhar em indústria, para trabalhar em outras áreas, indústrias alimentícias principalmente, né? E é um negócio que vem crescendo também. A engenharia de alimentos vem crescendo bastante, né? Sim. Ela vem Nessa crescendo. de gluten free, essas coisas do tipo, tá evoluindo bastante. Parte de produtos sem agrotóxicos, coisas do tipo, então. É Isso. uma área que mistura bastante tanto agronomia E quanto fala engenharia de junto com a alimentos. agronomia, né? Fala ali junto. Conversa ali junto. Mas é isso aí, gente. A gente vou encerrar aqui porque já está passando o nosso tempo até. O Instagram ele corta, né? Ele não deixa a gente continuar aí. Ele corta um pouquinho. Mas vocês puderam conhecer um pouco do Gerson, um pouco da história dele, como é que foi, como que ele entrou, como que ele decidiu, né, fazer engenharia. Vocês já viram que ele já era das exatas antes. Acho que a grande maioria, né, Gerson, dos seus colegas engenheiros também, a grande maioria já da parte de engenharia mesmo, já meio que decide antes, já sabe mais ou menos, né? Já sabe mais ou menos o que ele quer antes. Que É, vem essa afinidade com é a matemática aptidão, mesmo. você tem uma certa aptidão para isso, vamos dizer. Quem é engenheiro tem uma certa aptidão já. Então você já sabe já desde antes que é aquilo mais ou menos que você gosta. Que é exatamente, se você está na área de exatas, por exemplo, já meio que separa você de vários outros cursos. Então, realmente depois só ver qual é a maior afinidade. Sim. Aí você vai ver se você gosta da parte teórica ou se você gosta mais da parte operacional, né? A parte teórica Exato. você vai para academia, vai para matemática, para física, para química, bacharel e tal. E se você gosta, ou ciências, as ciências em geral, né? Sim. Ciência da computação e tal. Ou se você gosta de colocar a mão na massa mesmo, que eu acho muito legal também. Desmontar coisinhas. Se você é criança, adolescente que está aí assistindo, gosta de desmontar coisas, quer desmontar o liquidificador da sua mãe para ver como é que ele Ventilador, funciona, quer montar, desmonta carrinhos e monta outros carrinhos e coisinhas do tipo. Se você quer, você provavelmente é uma pessoa que vai para essa área aí, né? Mas é muito legal mesmo, você ver como as coisas funcionam. É bem o que você falou no início. Eu queria ver como é que funcionava o motorzinho lá, né? São pessoas curiosas, né? Acho que a curiosidade exato. também é outro ponto Curiosidade é importante. bastante comum, uma qualidade dos engenheiros. Sim, são pessoas curiosas que quer ver como funciona tudo, como é que tudo vai funcionar. E é isso aí, gente. Você quer falar mais alguma coisa, Gerson? Eu queria agradecer aqui também. Queria agradecer muito. O pior, minha mãe falando aqui, o pior é quando sobra peças, né? Você está evoluindo, você está fazendo com menos peça. Você está aprimorando o outro. É aprimorando o motorzinho, né? Não, o pior é sobre a peça e funcionar, né?
É, Melhor ainda. Bom, vai encerrar aqui. Eu queria agradecer bastante, muito, muito mesmo. Gerson, obrigada pelo seu tempo aí. Foi é muito isso. legal saber um pouco mais da sua área, saber um pouco mais de você. Quero agradecer novamente ao colégio, né, pela oportunidade aqui. E é isso aí, galera. Vocês puderam conhecer um pouquinho do curso. Você tem 8 segundos. Bom, então, só agradecer o convite, mas é isso. Quem gosta